Olá, eu sou Geraldo Almeida. Nossa conversa de hoje é sobre limites na educação dos filhos ou limites na educação das crianças em idade escolar. Vamos juntos. Limites em criança é sempre o tema mais recorrente em toda a conversa com pais. Normalmente, pais têm me perguntado sobre como dar limites ou trabalhar com limites em crianças, sem o exagero. Acho que a frase mais importante que eu sempre digo é: vai sem culpa. Eles precisam disso, isso não é trauma, isso é educação. Então, a partir deste momento, nós vamos sem culpa, não vamos pensar em trauma, mas vamos pensar no processo educativo. Outro dia, eu na porta de uma escola, presenciei uma cena bastante pitoresca. Uma mãe chegou, parou o automóvel, abriu a porta e uma criança desceu sem uniforme. Assim que ela desce sem uniforme, a recepcionista do colégio, da escola, disse: "Estamos sem uniforme hoje, meu amor." E a criança fez de conta que não tinha ouvido aquela constatação ou que aquilo não era com ela. E imediatamente a mãe completou a frase dizendo: "Ela não quis colocar o uniforme hoje, mas eu enviei dentro da mala." Esta cena me deixou bastante preocupada porque a mãe fechou a porta do automóvel, foi embora. Como se isso não bastasse, o constrangimento da escola em lidar com essa situação foi o que mais me deixou preocupado. Porque levaram esta criança para uma salinha qualquer, começaram a conversar com ela sob o ponto de vista de que a criança podia, naquele momento, estabelecer um diálogo a partir daquilo que tinha acontecido, ou melhor, daquilo que não tinha acontecido. E é aí que está o problema. Muitas vezes os pais e os educadores querem que a criança tenha limite, mas exageram na dose de diálogo. Por isso a minha frase: vai sem medo, vai sem culpa, porque isso não é trauma, é um processo educativo. Com isso eu quero dizer que se a escola tem a exigência da criança usar o uniforme e a família sabe, ao matricular a criança, que o uniforme é uma das exigências, este diálogo tem que antecipar o evento. Portanto, a escola precisa conversar muito com as crianças, sobretudo as de menor idade, sobre a importância do uniforme e a não aceitação da falta dele, e também empoderar e preparar os pais para as questões de comportamento exigidas pela escola. O diálogo é neste momento. Na hora da ocorrência, a única coisa que nos é permitido, que nos é autorizado e, portanto, legitimado é a sanção. O Henri Vallon é categórico quando ele diz: só há crescimento se houver perda. Portanto, ele não está sendo severo demais, nem incompreensível demais. Pelo contrário, ele está dizendo: se houve um diálogo que antecipou o evento, se houve uma explicação e as normas foram todas postas, não atendendo aquilo, aí vem as sanções. E as sanções, cada pai, cada escola, cada família deve pensar nas suas possibilidades e sempre mantendo a integridade da criança, o amor, o cuidado, e o amparo, que são fundamentais. Mas que tem que haver algum tipo de cobrança, isso tem que haver. Caso contrário, a criança fica sem referência do certo e do errado e, portanto, aquilo que nós chamamos de senso moral e consciência moral ficam deturpados. Senso moral, então, só repetindo, para quem de alguma maneira se esqueceu desse conceito muito importante, senso moral é um conjunto de normas ou de leis que rege uma sociedade. Portanto, independente de gostarmos ou não, no caso do uniforme, isso é um senso moral. As escolas precisam dos uniformes para que as crianças sejam identificadas com mais rapidez, que pertencem àquele grupo, etc, etc, etc. Isso é senso moral. No entanto, quando a criança burla essa informação que foi dado pela escola, ela também está fazendo com que a consciência moral, que é uma espécie de verdade em torno do próprio umbigo, seja sobreposta ao senso. E aí é que vem a falta de limites.
porque existem de fato crianças que pegam só o seu desejo de gosto e não gosto, aceito e não aceito, quero e não quero e sobrepõem sobre qualquer senso moral. Mas para que ela tenha esta percepção, esta prática, degrau por degrau ela foi conquistando até chegar neste momento. Isso quer dizer que nenhuma criança nasce sem limites, ela vai empoderando e compondo degrau por degrau até chegar neste momento. E quase que de maneira imperceptível, quando a família faz uma comida, coloca na mesa e a criança diz: eu não como isso, mas sequer provou. Se ela nem provou e está dizendo que não come, aí é que entra o papel do pai e da mãe. Porque modificar toda a alimentação só para satisfazer o gosto e o não gosto da criança é um ponto, ou 10 pontos, ou quase 90 pontos nessa escala de 0 a 100, naquele empoderamento do qual eu falava anteriormente. E aí o Vallon lembra mais uma vez, só há crescimento se houver perda. Portanto, a família com amor, com afeto, tem que decidir: fazemos outra comida para o meu filho que diz não comer isso, ou simplesmente vamos explicar para ele, dialogar e trabalhar com a ideia de que se ele nem sequer provou o que tem para comer, como ele pode saber que é tão ruim assim? E aí os pais precisam estar preparados para uma coisa chamada frustração. Normalmente os pais têm muita dificuldade em lidar com a frustração, porque ao negar uma outra comida para o filho, ao negar fazer outro ato que vai agradar o filho, e eu sempre lembro aos pais, quase sempre os pais não podem pensar em agradar, mas em educar. Quem agrada demais pode estar perdendo a percepção do educar. E nessa tentativa de agradar muito, a culpa dos pais é que vem à tona. Então muitas vezes os pais não conseguem dizer não a uma comida que o filho insiste em não comer e o pai vai fazendo outra e outra e outra, porque na cabeça dele as coisas não estão resolvidas. É como se ele estivesse negando o alimento ao filho, negando ao filho aquilo que vai fazer com que o filho deixe de amá-lo para a vida inteira. Ou seja, um exagero muito grande, uma resposta muito grande para algo muito pequeno. Só que para a criança é algo que vai empoderando ela, porque ela vai de degrau em degrau, de pouquinho em pouquinho, e portanto na hora que a gente percebe a criança que não respeita os pais ou os mais velhos, que desobedece, que são mal educados, que não tem nenhuma condição de socialização, de altruísmo, de participação coletiva, quando isso chega a ser perceptível é porque todas essas negligências já aconteceram. Mais uma dica importante sobre a construção de limites é aquilo que o Henri Vallon chama de público, né? Ou seja, a emoção precisa de público. Cada vez que há uma negação por parte do pai ou do educador de uma criança, ela pode se enveredar para o lado do público e aí vem a birra, e aí vem aquele choro estridente e aquele desconforto. E o pai, então, se sentindo acuado diante daquela situação, concede à criança o que ela está querendo e aí ela se empoderou mais um pouquinho naquele degrau de empoderamento que vai levar ela ao que nós chamamos de criança sem limites. Portanto, tomem cuidado, porque assim como a criança sabe que ela pode se identificar com o público e colocar o pai e a mãe ou os educadores numa situação constrangedora, o pai também deve saber que o público não vai se responsabilizar pela educação do meu filho, e sim somente eu. Fora isso, e por último, a minha dica talvez mais importante é: quando nós constatamos crianças sem limites, nós observamos também uma outra característica familiar, e essa é grave e essa é muito mais séria, que é, muitas vezes ao nascer um bebê numa família, a mãe ou pai e mãe acabam vivendo somente em função da criança. O que é que eu quero dizer com isso? Produzem a criança com a mais bela roupa, compram os mais importantes, os mais caros brinquedos e vão munindo a criança com tudo o que há de ter, de concreto, e tudo aquilo que a criança pode parecer ser. Ou seja, colocam a criança no carro, leva para mostrar para os amigos, para mostrar para os vizinhos, para mostrar para a sociedade. E a criança vai percebendo que dentro daquela família, o papel dela é de ser um troféu que realiza de alguma forma a caminhada daquele casal.
Se ela só tem que ser um troféu para ser mostrado ou para ser de alguma maneira cultivado naquele seio familiar, naquele ambiente familiar, na hora que a família ou a escola precisa exigir da criança que ela seja algo verdadeiro e que ela dê resposta para aqueles estímulos, né, cognitivos, intelectuais, motores, etc, etc, ela não tem esse empoderamento, porque o lugar dela na família é o de parecer, não aquele de viver experiências, viver conflitos. E aí é quando vem toda a situação da falta de limite. Porque de alguma maneira, quando essa criança se rebela com os adultos, com o pai, com a mãe, com a família, com os educadores, ela está dizendo: puxa vida, até este momento da minha vida eu só tinha que ter o cabelo separadinho do lado, a roupa toda bonita e precisava passear pelos cantos para as pessoas me verem. Por que agora eu preciso saber matemática, português e uma série de regras de comportamento? Então eu vou continuar chamando atenção e ele opta, obviamente, pelo lugar mais difícil de estar, que é o lugar do sem limite, o lugar daqueles que não conseguem o que nós chamamos de socialização. Então, pais, mães e educadores, muita atenção, porque a falta de limite é uma construção de uma infância inteira e que vai tirar da criança muitas oportunidades ao longo da vida. A partir daí, é como eu sempre digo, educar é sempre o ato de persistir com delicadeza.